Você já percebeu que às vezes aparece um personagem como aquele Coringa do filme do Batman? Uma pessoa que todo mundo achava que era medrosa e de repente essa pessoa explode uma bomba, mata um monte de gente numa escola e se revolta contra o sistema. Por que será que isso acontece? No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro e Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, vão dar a aula inaugural da nossa pós-graduação. Aula que também vai servir como a última chamada para quem quiser se inscrever na pós. É imperdível. Um abraço e até lá. Tá chegando o dia, daqui a 2 dias a gente vai ter a nossa super aula da nossa pós-graduação. Aliás, pós-graduação, para quem não acompanhou o lançamento da nossa pós-graduação pelo MEC, hein? Pós-graduação mesmo, tá? A gente lançou a pós faz pouco tempo e agora vai ter a última chance, você vai ter a última chance de entrar na turma, porque a turma deve estar começando agora já, né? Daqui nos próximos dias, quando voltam as aulas aí no Brasil todo, a gente já está começando as aulas oficialmente da turma, então não perca na quinta-feira às 8 horas da noite. No final do programa eu explico um pouco melhor como é que vai ser esse evento, mas é aquele evento gratuito, exclusivo, que você sabe que só tem aqui no ICL. Mesmo que você depois não entre na turma da pós-graduação, você pode participar dessa nossa aula magna com o Renato Janine Ribeiro e o Gessé Souza, na quinta-feira às 8 horas da noite. O link para você conseguir assistir de graça está na tela também pelo QR Code despertaicl.com.br. Muito bem, estamos começando o Desperta de hoje, 7 horas e 2 minutos. 7 horas e 2 minutos, agora eu estou tentando me habituar a usar relógio, que é a 8ª vez que eu tento fazer isso, viu, Alex? Você usa relógio, Alex? Fã de relógio, não. Pois é, eu também não, mas agora eu comprei um que faz, que mede, até o Edu que me indicou, que mede o batimento cardíaco, se dormiu, se não dormiu. No meu caso está explodindo o relógio já, no caso, né? Em relação ao sono, o relógio está confuso. Ele acha que tem alguma coisa errada, do ser humano que não dorme. Mas estamos aqui, agora toda vez que eu tenho que olhar a hora, eu faço assim. Alex, olha que legal. Modernidade chegou. A modernidade chegou, né? Estou me sentindo praticamente o Santos Dumont do jornalismo, né? 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Estamos começando o programa de hoje. Este é o Desperta ICL. Você sabe, nós estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã. Aliás, aproveitem, porque quinta-feira, Alex é meu último Desperta da história. Sim. Encerraremos um ciclo histórico. Para quem não sabe, na semana que vem a gente já vai começar uma programação nova no ICL, a gente tem muita coisa nova, tem muita novidade esse ano. Vamos aos poucos, né? Mas semana que vem a gente já faz uma transição. O nosso querido Fábio Panunzi vai assumir o Desperta ICL, sim, para quem não sabe, né? A gente já anunciou isso e eu vou começar a fazer o ICL Notícias primeira edição, então a gente vai estar juntos de todo modo, todos os dias às 8 horas da manhã. Entro só um pouquinho mais tarde, o Panunzi abre o dia pra gente aqui e depois a gente toca o N1. Então hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, depois na quinta-feira é o último dia que eu vou fazer o Desperta, porque na quinta-feira a gente vai para Porto Alegre para participar da cerimônia do Prêmio Best, né? A gente já ganhou o Prêmio Best, aliás, aqui vários prêmios e bestes. Estamos concorrendo em algumas categorias, o ICL, o Calejão também está concorrendo, o Edu está concorrendo também este ano, né? O Edu sempre concorre lá, né, como economia, né, na parte de economia. No ano passado ganhou, aliás, né? Então a gente vai estar lá em Porto Alegre, foi feito esse ano lá em Porto Alegre por conta das enchentes, né? Então, uma forma de homenagear a cidade também. Então, quinta-feira é o último Desperta por aqui, beleza? Estamos ao vivo em todas as redes sociais, vai chegando, dando seu like, ativando o sininho, assinando os canais, aquela coisa toda. Por gentileza, compartilhe este programa também com as pessoas aí, mande na sua rede social, nos seus grupos de Telegram, no seu grupo de Zap, no seu grupo de e-mail. Você pode também nos assistir pela televisão, estamos ao vivo na TV aberta, para você não precisar gastar a sua internet. Na Bahia, na TV Quirimuré, em São Paulo, na TVT, e lá em Porto Alegre, na Pop TV. E também estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo, na Rádio Heliópolis, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Cantareira. Então, se você está em São Paulo, no trânsito, aliás, o trânsito de São Paulo está tranquilo essa semana, não vou nem falar para não zicar, né? Porque ontem realmente estava muito tranquilo o trânsito. Então, se você está por aí, né, ouvindo aquela Antena 1, né,
aquele sonzinho assim, calminho no seu ar-condicionado, você pode eventualmente pela manhã colocar no Desperta, procurar a sua emissora favorita aí para acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha fora do Brasil também. Frequentemente encontro brasileiros que estão por aí, né? Nos aeroportos e nos hotéis da vida, que são os lugares que eu mais frequento, né? Quando eu era mais novo, eu frequentava bar, viu, Alex? Depois começa a frequentar aeroporto, né? Digamos que a minha vida já foi mais emocionante, né? Sim, e agora vai ficar mais frenética, fala aí. Vai ficar mais frenética, é. E aí no futuro frequentaremos outros lugares também, asilos, talvez, né? Casas geriátricas, né? Retiro dos artistas, sei lá onde é que a gente vai parar, né, Alex? No Big Brother? Big Brother também, podemos. Você frequenta bares, Alex? Não, eu me sinto um novo no espírito de velho. Hoje em dia eu gosto de ficar assistindo vídeos e dormindo. Velho, praticamente, né? Velho. Sim, total. Tá bom, muito bem. Galera, é o seguinte, vamos lá pro programa de hoje? Temos muita coisa hoje, né? Saiu mais uma notícia ontem de que finalmente vai vir o tal do indiciamento do Bolsonaro e tal. Eu vou só registrar aqui, mas eu confesso que eu tô meio de saco cheio. Toda semana, né? Não, semana que vem, né? Ontem eu liguei para um cara aí, uma pessoa com quem eu falo com alguma frequência, né? O jornalista chama de fonte, né? Eu prefiro chamar de pessoa, né? São pessoas, né? Liguei para uma pessoa e a pessoa falou, tem alguma novidade sobre o indiciamento? Eu falei, não tem, não sei, né? Tá meio esquisito, né? E aí ontem saiu, parece, na Globo News, que semana que vem, antes do Carnaval, vai ter a primeira leva dos indiciamentos da PGR em relação ao processo do golpe, tá? Então fica registrado aqui. A gente não tem informação de como vai ser isso. Pelo que rola nos bastidores, a Procuradoria-Geral da República não vai indiciar todo mundo ao mesmo tempo. Teremos indiciamento, assim dito, em blocos, né? Então a gente tem aí várias pessoas, são dezenas de pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal. A PGR vai analisar uma por uma. No mundo ideal do direito de defesa, inclusive, já falei sobre isso algumas vezes, seria melhor se as condutas fossem individualizadas, mas o que significa isso? Significa o seguinte, ó, isso é importante saber. No caso do 8 de janeiro, muitas daquelas pessoas que foram presas, elas foram indiciadas pela individualização das suas condutas, ou seja, o cara que quebrou o relógio lá, lembra? Ele foi denunciado por, entre outras coisas, quebrar o patrimônio público histórico. Tem um crime específico para isso, né? Outras pessoas não, porque não há indícios de que fizeram. Mas, em alguns casos, algumas pessoas foram denunciadas pelos assim chamados crimes de multidão, né? Crime de multidão, por exemplo, é quando tem um linchamento. O exemplo mais clássico nesse caso é o linchamento, né? Então, você tem um linchamento, por exemplo, de uma pessoa na rua e você não individualiza as condutas. Por quê? Você não vai saber quem foi que, eventualmente, vamos imaginar que essa pessoa foi a óbito, né? Quem foi daqueles 5, 6, 7, 8, 9 homens que estavam lá praticando linchamento que desferiu o golpe que levou a pessoa a óbito, por exemplo. Você não tem como saber disso, né? Então você não individualiza necessariamente as condutas. No caso do inquérito do golpe, esse de agora, não o 8 de janeiro. No 8 de janeiro foi feito assim porque você tinha lá, por exemplo, 40 pessoas entrando ao mesmo tempo em determinado lugar e fazendo um quebra-quebra e pedindo golpe. Então você, né, juntou tudo ali. No caso no inquérito do golpe, esse de agora, que inclui o Braga Neto, o Bolsonaro, etc., há uma expectativa de que sejam individualizadas as condutas. Então, algumas pessoas serão denunciadas por alguns crimes, outras por outros crimes. Então, isso demora, né? Isso demora. Então, há uma ideia de que vai ser feito em bloco. Primeiro algumas pessoas, depois outras. Segundo a Andréa Sadi ontem, isso vai acontecer na semana que vem. Mas eu repito, já é a quinta semana que vem que a gente vê na imprensa. Então,
Não sabemos, na verdade, tá? Não se sabe. Se acontecer, pode ser que inclusive nessa primeira leva não esteja Bolsonaro. Então fiquemos atentos para ver como a coisa anda, né? A gente vai ficar monitorando por aqui. Qualquer novidade, estaremos de olho. Se lembrem, aliás, se a denúncia acontecer fora dos horários que a gente tiver ao vivo, tem uma possibilidade muito grande da gente fazer um programa especial, tá? Então, vocês sabem, o CL está ao vivo das 7 horas da manhã até o 12h30, né? Para mais do meio-dia, muitas vezes. Então, a manhã toda, todos os dias, de segunda a sexta, estamos ao vivo. Se acontecer nesse horário, a gente está aqui. Se acontecer às 6 da tarde até às 7h30 da noite, estamos aqui também com o CL Notícias segunda edição, com a Gabi Varela e o Rodrigo Viana e o Chico Sá. Se acontecer num horário diferente disso, e mesmo se for no final de semana, sabe-se lá, fiquem atentos, se vocês pescarem a notícia em algum lugar, corram para o YouTube e procurem o canal do CL para ver se a gente não está ao vivo, que tem uma possibilidade muito grande da gente entrar ao vivo para fazer a cobertura da denúncia, tá bom? Então bora. Brasil terá ondas de calor, termômetros podem atingir 7 graus acima da média. O Climatempo afirmou na segunda-feira que o Brasil deve enfrentar 2 ondas de calor simultâneas e que as temperaturas podem chegar 7 graus acima da média em algumas regiões. Essa onda de calor que vai se instalar sobre o sudeste e também áreas do centro-oeste e do nordeste do Brasil, portanto pegando quase todo o país aí, né? Não é a mesma que já afeta o sul do Brasil. Eu estava no sul essa semana e olha, realmente, aliás, as aulas no Rio Grande do Sul que eram para começar na segunda-feira agora, não começaram devido ao calor, para vocês terem uma ideia. Teve lugares que a sensação térmica chegou a 50 graus. E aí o governador Eduardo Leite, a princípio, não queria se mexer, não queria fazer nada, né? E aí teve uma luta lá do CEPERS, do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, que é muito atuante, muito forte, né? E aí conseguiram empurrar as aulas, porque não tinha condição de ficar em sala de aula. Vamos lembrar que vários colégios não têm estrutura, né, para segurar um calor desses. Agora vai ter uma onda distinta. Essas ondas são causadas por grandes sistemas de alta pressão atmosférica e provocam muitas vezes bloqueios na atmosfera, dificultando a chegada das frentes frias. O Rio Grande do Sul tem sofrido bastante com as altas temperaturas registradas na terça-feira, dia 4. O município de Quaraí apontou 44 graus, o maior índice já registrado na história do estado. Lembrando que nesse mesmo período no ano passado, muito próximo disso, a gente estava enfrentando enchentes no Rio Grande do Sul. E agora está com um calor tenebroso, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o adiamento do ano letivo na rede estadual de ensino, que começaria, portanto, como eu acabei de falar, na segunda-feira. A expectativa é que o calor extremo na região se prolongue até o dia 18. Essa nova onda que chega vai ser muito mais longa, então essa é uma preocupação porque essa onda de calor deve atuar com sua maior força sobre todos os estados da região sudeste, as áreas mais a oeste e sul do Mato Grosso do Sul, áreas da fronteira com o Paraguai, ao norte do Paraná, centro-oeste da Bahia e áreas do sertão do Piauí e do Pernambuco. Portanto, protejam-se, né? A gente não dá muita bola para o calor, muitas vezes, mas principalmente pessoas mais idosas e crianças, cuidado, né? Aliás, eu estava lendo uma estatística ontem, o calor extremo mata mais pessoas nos Estados Unidos, onde há estatística, do que os furacões, né? A gente cobre aqui os furacões porque são eventos espetaculares e aquela coisa toda, né? São eventos que trazem imagem, então a gente consegue fazer isso, tem a expectativa da chegada, as casas destruídas e tal, mas na prática o calor leva mais pessoas a óbito nos Estados Unidos do que os furacões. Então não é brincadeira, cuidado, porque realmente, se for o que aconteceu no Rio Grande do Sul, preparem-se. Com onda de calor, sul e sudeste podem ter sensação térmica de até 50 graus. Ano de 2024 teve chuvas desproporcionais acima da média. O ano de 2024 foi marcado por um recorde na temperatura média global, atingindo 1,6 graus acima dos níveis pré-industriais.
Agora, cientistas apontam que as chuvas caíram em quantidade acima da média e com distribuição irregular, castigando desproporcionalmente algumas regiões do planeta, como o sul da Ásia e a Austrália, e também o sul do Brasil, né? Segundo o relatório elaborado com dados preliminares da precipitação da Terra no ano passado, o planeta teve quase 3 milímetros de chuva por dia em média, um aumento de 0,09 em relação aos intervalos medidos entre 83 e 2023. Portanto, um ano bastante chuvoso no ano passado. Não foi só no Brasil, né, que a gente teve enchentes, mas as enchentes no Brasil foram um destaque global. Aliás, naqueles períodos ali em maio, o Brasil chegou a ter as áreas mais chuvosas do mundo. Oscar de 2025 começa a votação de vencedores com Anora e Ainda Estou Aqui como favoritos. A votação final do Oscar de 2025 começa nessa terça-feira. Ou seja, até o dia 18, os quase 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas escolhem os vencedores da maior premiação do cinema mundial. É difícil lembrar uma corrida que tenha enfrentado tantas mudanças em tão pouco tempo nos últimos anos, reporta hoje aqui o G1. Essa última etapa antes da premiação em si começa com um novo favoritíssimo à categoria principal e as chances reais de Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional. Uma possibilidade que parecia mais improvável há algumas semanas. O Oscar vai acontecer no dia 2 de março e a gente vai fazer cobertura aqui, né, Alex? Teremos cobertura? Sim. Muito bem. Sim. Com comentários excelentíssimos, só que ainda não foi divulgado os comentaristas, então fique de olho na grade do ICL, que vai ter novidades logo em breve. Muito bem, então teremos o programa aqui no dia 2 de março, que vai ser no meio do carnaval. Você que tem alma de idoso vai ficar em casa, não vai pro carnaval. E aí, igual eu. Igual o Alex, igual a mim também. E aí vai acompanhar, a gente vai fazer a cobertura do Oscar aqui, tá bom? Quem sabe a gente consegue fazer um anúncio do Oscar, do Ainda Estou Aqui, no ICL, vai ser uma lindeza, né? A gente ainda não está divulgando os nossos comentaristas, mas serão comentaristas, segundo o Alex, excelentes. Essa é a palavra. Renomados, excelentes e espetaculares também, podemos falar isso, né? Isso. Muito bem. Então tá, então acompanhem com a gente aqui no dia 2 de março. A votação, portanto, começa hoje. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Ex-policial bolsonarista que matou o petista em Foz do Iguaçu vai ao julgamento nesta terça-feira. O ex-policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, de 40 anos, acusado de matar o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda, começa a ser julgado hoje em um júri que definirá o desfecho do episódio mais emblemático de violência política da eleição de 2022. Partes envolvidas no processo estimam que o julgamento, que acontece em Curitiba, deve se estender por 2 ou até 3 dias. O crime, vocês lembram, aconteceu em julho de 2022, em Foz do Iguaçu, quando o Marcelo Arruda, estava comemorando seu aniversário, né? O rapaz o Guaranho, passou lá, não gostou do que viu, era um aniversário que tinha algumas alusões ao presidente Lula, tinha uma toalha do Lula pendurada, aconteceu ali uma discussão e o cara voltou e resolveu, por que não, disparar com a sua arma e acabou assassinando, né, o Marcelo Arruda. Guaranho invadiu a festa e atirou contra o petista, né? Reporta aqui o iclnoticias.com.br. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público em 2022, os promotores narram que Guaranho entrou no local gritando "petista vai morrer tudo", antes de detonar os disparos contra a vítima. O Ministério Público também registra na denúncia os momentos que antecederam a confusão na festa. Inconformado com a explícita apologia ao principal adversário, que era o Lula, do pré-candidato de sua preferência, Bolsonaro, Jorge Guaranho, da janela do seu veículo, deu causa ao que seria o início do enredo macabro, provocando indistintamente todos os convidados da festa que não conhecia, gritando coisas como "Lula ladrão", "PT lixo", "Bolsonaro mito", "aqui é Bolsonaro", né? E aí decidiu que, por bem, seria uma atitude adequada, muito democrática, pela família, por Deus, pela liberdade, né? Matar uma pessoa porque estava comemorando seu aniversário com uma toalha do Lula pendurada no salão de festas. Vamos acompanhar o que vai acontecer. A gente teve alguns reveses nessa história aí. O rapaz, aliás,
Se eu não me engano, ele estava preso e acabou sendo solto, né? Para responder em liberdade. E o julgamento é júri popular, tá, gente? Começa hoje lá em Foz do Iguaçu. Polícia Federal indicia 3 desembargadores e 2 juízes do Maranhão sob suspeita de venda de sentenças. A Polícia Federal indiciou na semana passada 3 desembargadores e 2 juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão sob suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação é fruto da Operação 18 Minutos, que apurou a atuação do grupo na manipulação de processos do tribunal com o intuito de obter vantagem financeira. Eles teriam fraudado decisões judiciais para desvio de recursos do Banco do Nordeste. O relatório da investigação, de 174 páginas, foi enviado ao STJ, que é a instância do judiciário responsável por julgar desembargadores. O caso está sob relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Foram indiciados os desembargadores Nelma Sarney, Guerreiro Júnior e Luiz Gonzaga, e 2 juízes, Alice Rocha e Cristiano Simas. O Tribunal do Maranhão foi procurado para que os magistrados pudessem falar alguma coisa, mas decidiram não falar absolutamente nada, né? Nós temos aí uma série de tribunais sob suspeitas no Brasil todo. O ICL Notícias fez uma lista aqui, se você quiser ver essa lista, você pode ir lá para o nosso site. Tribunal do Mato Grosso do Sul, 5 desembargadores afastados. Na casa de um deles foram encontrados 3 milhões de reais em espécime, né? Em espécime. No Mato Grosso também, 2 desembargadores afastados pelo CNJ após análise do conteúdo do celular de um advogado assassinado em Cuiabá, que provocou também suspeitas de venda de decisões nos tribunais de justiça. Em São Paulo, um desembargador afastado em junho na Operação Churrascada, Alex. Para essa ninguém convida a gente, né? Sim. Nesse momento não chega nenhuma mensagem no WhatsApp. Não chega. A gente está lá vendo TV, né? E investigou também em São Paulo venda de decisões pelo desembargador Ivo de Almeida. No Tocantins, a Polícia Federal prendeu o filho do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, sob suspeita de participar de um esquema de venda de decisões no Estado. No Maranhão, 4 desembargadores, como eu falei agora aqui, e na Bahia, o CNJ investiga suspeita de novas irregularidades no Tribunal de Justiça da Bahia. Em julgamento do STJ, 2 desembargadoras já são rés como desdobramento da Operação Faroeste, que mirou o filho de uma desembargadora, essa que está afastada. Bahia, Maranhão, Tocantins, São Paulo, Mato Grosso do Sul. 6 estados com a alta magistratura sob na mira aí por principalmente venda de sentença. Isso é o que a gente sabe. Imagina o que não tem por aí. E claro, já num país de descrença da justiça, digamos que essas 3 figuras aqui, para quem está nos vendo pelo vídeo, está aqui a foto das figuras, né? Esses são os desembargadores do Maranhão. Não ajuda muito as pessoas a terem algum tipo de confiança na justiça do Brasil, né? Tá aí a foto. Muito bem, senhores. Parabéns, viu? Vale alimentação de R$10 mil atende necessidade nutricional, diz TJ do Mato Grosso ao STF. Isso me dá uma fome essa hora da manhã, gente. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o pagamento do Vale Alimentação de R$10 mil a servidores e magistrados é legal e cumpre a função de assegurar a cobertura das necessidades nutricionais diárias de uma pessoa humana. Pago em dezembro, o benefício ficou conhecido como Vale Peru e foi suspenso após a repercussão negativa. A manifestação do TJ do Mato Grosso foi feita após o ministro Cristiano Zanin dar 5 dias para que o presidente do tribunal, o desembargador José Zuquim Nogueira, explicasse o valor. O padrão mensal do Vale Alimentação é de R$2 mil, o que já é gostoso, né? Dá para assim suprir bem assim o valor nutricional, né, dos alimentos. Como é que é? Que é a frase do desembargador? Dr. José Zuquim Nogueira. Qual é que é a frase que o senhor usou aqui na resposta ao Supremo? Temos que pagar os R$10 mil de Vale Alimentação em dezembro. Por quê? Por quê, doutor José?
para assegurar a cobertura das necessidades nutricionais diárias da pessoa humana, né? Que beleza! No documento, o TJ diz que o objetivo da administração sempre foi garantir que o auxílio alimentação cobrisse de maneira digna as despesas alimentares dos servidores e magistrados. Tal benefício, disse o Dr. José, não deve se limitar a um mero caráter formal, mas sim assegurar a cobertura das necessidades nutricionais diárias da pessoa humana, com dignidade, equilíbrio e em conformidade com as boas práticas alimentares. Segundo o tribunal, os magistrados devem devolver o valor, doutor José. A maioria fez a devolução por meio de depósito ou transferência bancária. Outros optaram pelo desconto integral na folha de pagamento de janeiro. Servidores chegaram a acionar o STF para não devolver auxílio alegando boa-fé. Na manifestação enviada ao Supremo, o doutor José citou a Constituição e o salário mínimo como garantias das necessidades vitais do trabalhador. Disse o doutor José: em razão disso, é ainda mais evidente que o Poder Judiciário tem o dever de garantir aos seus servidores e magistrados o pleno atendimento dos princípios constitucionais no que diz respeito aos subsídios e demais verbas a que fazem jus, né? O tribunal afirmou ainda se tratar de um ajuste pontual e que o valor de 10 mil é bastante razoável quando diluído ao longo de todos os meses do ano, o que não foi o caso. Limitações impostas pelo orçamento frequentemente inviabilizam a concessão de reajustes contínuos e permanentes. Atenção, isso aqui é importante o que o desembargador do TJ está falando. Atenção a essa frase. Isso aqui é o cerne de toda essa questão. Que, aliás, é o que levou a Associação dos Magistrados Brasileiros a Brasília, em dezembro, para fazer lobby à luz do dia, em pleno Congresso, para que não fossem limitados os penduricalhos ao teto constitucional. Atenção a essa frase do desembargador. Limitações impostas pelo orçamento frequentemente inviabilizam a concessão de reajustes contínuos e permanentes. O que ele está dizendo aqui, gente? O teto constitucional do salário, ou seja, nenhum servidor público pode ganhar acima do que ganham, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Se não me engano, hoje é um salário de R$44 mil. Segundo o desembargador, esta lei inviabiliza com que eles ganhem aumentos. Então, eles inventam outras coisas. Olha, se não fosse um operador da justiça, eu diria que, assim, no mínimo, assim, ignorância, né? Uma coisa assim desastrada para falar. Agora, a gente vê um desembargador falar o seguinte, gente, eu vou apertar aqui a tecla SAP. Como tem uma lei que impede que a gente ganhe um salário melhor, a gente vai driblar a lei com outros penduricalhos. É isso que o desembargador está falando. Entendemos todos? Diante desse contexto, conclui-se de forma incontestável pela estrita legalidade do pagamento idealizado por esta Corte Estadual, né? É uma palhaçada. Muito bem, fez bem. O STF está em cima disso, aliás, a gente vai falar outras ações que o Flávio Dino tomou aqui, ó. Por exemplo. Flávio Dino fala em vale tudo e nega a magistrado retroativo de auxílio alimentação. O ministro do STF negou nessa segunda-feira o pagamento de auxílio alimentação retroativo ao magistrado de Minas Gerais. A pessoa que entrou com a ação reclamava o pagamento de 5 anos retroativos de auxílio alimentação pelo período em que atuou como juiz auxiliar. Segundo ele argumenta, os valores só passaram a ser pagos em junho de 2011, quando foi editada uma resolução regulamentando o benefício, mas deveriam ter sido pagos desde o seu ingresso porque, por isonomia, já eram pagos a integrantes do Ministério Público. Pelas contas do ex-juiz auxiliar, eram devidos a ele R$25 mil, além da correção monetária. Dino rebateu que o princípio da isonomia não pode ultrapassar a súmula vinculante número 37, que diz expressamente não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de quaisquer servidores apenas por esse princípio, impedindo que haja organização, congruência e previsibilidade no sistema de remuneração. Hoje é rigorosamente impossível alguém identificar qual é o teto efetivamente, o teto do salário, disse o Dino. Frase do Flávio Dino: hoje é impossível identificar o teto do salário, principalmente do judiciário. Quais parcelas são pagas e se realmente são indenizatórias, tal a multiplicidade de pagamentos, chamados penduricalhos,
com as mais variadas razões enunciadas, diz o Dino. Isonomia, para cuidar de acervo, ou é compensação, ou é venda de benefício, né? Tudo isso colocado pelo Flávio Dino. O ministro ressaltou ainda que a carreira judiciária de estrutura nacional, regida por lei própria de iniciativa do STF, justamente para evitar exageros. Flávio Dino falou que é uma orientação fundamental para evitar abusos, como rotineiramente tem sido noticiado acerca do pagamento dos denominados super salários. Até mesmo auxílio alimentação natalino, que é o que a gente acabou de falar aqui, já chegou a ser anunciado exatamente em face desse contexto do pretendido inaceitável, como chamou o Flávio Dino, vale tudo. Vamos lembrar que no ano passado o governo Lula enviou uma medida para o Congresso para disciplinar o pagamento dos chamados super salários, tá? Que representaria uma economia de 5 bilhões para os cofres públicos. A Associação de Magistrados do Brasil foi ao Congresso, fez lobby e o projeto não foi votado. Muito bem, né? 20 anos após a morte de Dorothy Stang, os PDS da Amazônia perderam mais de 20% da floresta. Uma matéria da agência pública aqui sobre os projetos de desenvolvimento sustentáveis, né, que foram criados na Amazônia. A Dorothy Stang foi uma das pioneiras nisso, né? O PDS dela era o PDS Esperança, onde ela foi assassinada a mando de grileiros em 2005. E aí a agência pública fez uma matéria bem legal hoje aqui sobre como está o legado da Dorothy Stang, né? Como as coisas andaram lá. Esses PDS são grandes porções de mata, onde as pessoas vivem e conseguem fazer um manejo florestal ali, né? Viver ali, tirar o seu sustento da floresta de modo a não destruí-la. Esses são os projetos que estavam, um dos quais a Dorothy Stang, através da Comissão Pastoral da Terra, se envolveu na época. E aí temos aqui uma matéria mostrando como está a condição dessas terras hoje. A matéria está publicada lá no slnoticias.com.br também, né? Funcionária demitida após se negar a participar de culto evangélico. Um funcionário da empresa Love Seguros, eu tenho uma história para contar com essa empresa que eu não vou gastar o tempo de vocês hoje, mas uma hora eu vou contar, tá? Isso aqui é a seguradora do Pablo Marçal, gente, para quem não sabe, tá? Love Seguros, com 2 Os, né? Love Seguros é a tal da seguradora do Pablo Marçal. Um cidadão bateu no meu carro em dezembro, pra vocês terem uma ideia. Hoje nós estamos em 11 de fevereiro. Não recebi até agora, Alex. Sim, eu vi toda a sua indignação no seu Instagram. Não recebi até agora. Pela primeira vez na vida, eu consegui comprar um carro zero. Primeira vez. Assim, pensa a pessoa feliz. Pessoa feliz, né? Um carrinho zero, carrinho pequenininho, assim, nada demais, né? Compramos o carrinho. 30 dias. Estava andando com o carro, nem 30 tinha. Um cidadão cruzou para preferencial, bateu no carro. Seguradora do cidadão, Love Seguros, da notícia que a gente vai ler agora. Eu tô até agora esperando. Faz 2 meses já. Eu devo ter falado já. Olha, eu não tô brincando. Eu vou fazer um print do meu celular uma hora dessa e eu vou mostrar no programa. Eu devo ter falado com umas 10 pessoas diferentes. Cada pouco vem um, assim. Eu vou contar essa história com mais detalhes outra hora. Agora, essa empresa dessa notícia é a seguradora do Pablo Marçal. Aliás, Caio, você está aí ouvindo? Alex, o Caio está aí. Não Está aí. Aqui. Caio, torcedor do Santos. A Love Seguros que está patrocinando agora o Neymar aí no Santos, hein? O Santos que fique de olho que o Santos não vai ver a cor desse dinheiro. A Love Seguros está com um negocinho na manga. Queria saber da diretoria do Santos. Quanto que custa, será? Será que é público esses valores? Quanto que custa para colocar o meu nome lá na manga da camisa do Santos? Se eu quiser colocar assim, Demore. Será que quanto que custa? Atrás no número, né? Porque agora está atrás do número. Tem o Neymar, tem o 10. Dentro do número está escrito Love Seguros. Quanto que custa a diretoria do Santos para colocar o nome ali? Esses valores não foram publicados até agora, né? Essa Love Seguros pagou ou falou que vai pagar? Atenção, torcida do Santos, hein? Atenção.
ao calote dessa empresa. Tava lá o Pablo Marçal na Vila Belmiro, assinando o bonezinho lá com o Neymar, né? Um funcionário da empresa Love Seguros acionou a justiça após ser demitido por se recusar a participar de um culto religioso. O caso ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais. Na gravação, o presidente da empresa aborda o funcionário e questiona sua decisão de não participar do culto. Se você quiser ser humilde e ficar todos os dias nos cultos, disse o CEO, chamado Kese de Cunha. Eu só não estou me sentindo bem em participar hoje, disse o funcionário. E aí, se você não está bem para ficar no culto, disse o tal do CEO, você não está bem nem para estar dentro da empresa. O trabalhador, então, reafirma que não permanecerá e deixará o local. Me mandou embora, estou demitido porque eu não quero participar do culto, comentou. Ele estava gravando essa conversa, né? Tá aqui a conversa. E não sei se a gente está com som aí, Alex, a gente consegue reproduzir isso aqui? Eu acho que não. Não? Tá bom. Mas ele tá aqui, ó. Ele gravou, ó. Vocês estão vendo, ó. Aí, ó. Tá falando com o cara e falando, não vou participar hoje, aquela coisa toda. E Sim. aí... o funcionário, eu vi esse vídeo no TikTok. Ele fala assim, se você não serve pra participar do culto, você não serve pra ficar na empresa. É isso aí. E dispensou ele. Aí, ó. E aí o cara sobe a escada e vai falando, ó, pô, me dispensou e tal, não sei o que, né? O diálogo aconteceu no dia 27 de janeiro, mas só teve repercussão nesse final de semana quando o vídeo viralizou nas redes sociais. O caso foi levado ao Tribunal Regional do Trabalho e denunciado ao Ministério Público do Trabalho também. Segundo a defesa do empregado, a empresa possui um culto organizacional que impõe práticas religiosas aos colaboradores, obrigando a interrupção das atividades para a participação de cultos às segundas-feiras, o que demonstra total descaso com a liberdade religiosa. Lembrando, empresários, eu tenho visto, aliás, até empresários de empresas menores aí, levar pastor na empresa, tá? Não pode, gente. Não pode. Ah, mas eu não posso levar um pastor. Não pode. Ah, mas a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Não faz o que tu quer. Ué, pode montar um laboratório de metanfetamina igual o Breaking Bad dentro da empresa? Não pode. Ora, tem uns argumentos que a gente ouve, né, que às vezes dá vontade de dar... Mas a empresa é minha, eu não faço o que eu quero. Não. Ai, que ruim, né? Pois é. Chama-se vida em sociedade. Contrato social, chama. Né? Então, os caras pensaram nisso lá atrás, uns ingleses aí. Dá uma olhada lá depois. O João, né? Foi o João Locke, né? Então, não pode, cara. Imagina, você tem um cara lá que é de outra religião. Sei lá, o quê? O cara é um bandista. O cara é espírita. Ateu. Eu, se for convidado a participar de um culto numa empresa, não irei, porque eu sou ateu. Até vou, porque assim, eu sou um ateu bem intolerante, né? Não tenho muita, assim... Já fui em culto de tudo que é tipo. Se a pessoa tá num lugar e tá lá, né? Vamos dar... Eu dou a mãozinha, não tem problema. Tem gente que não dá, que não gosta, que não quer. E tem que ser respeitado. Não pode impor esse tipo de coisa, né? Falam muito em fundamentalismo religioso, né? Os talibã... não sei o quê, os muçulmanos, né? Cada pouco vem essa coisa. Isso aqui, ó. Qual que é a diferença? Essa Love Seguros, além de ser uma caloteira, Alex. Caloteira, que não tá pagando meu carro. Que agora nem quero mais saber deles também. Já acionei meu seguro e agora a gente vai resolver na justiça. Ter que processar a empresa do Pablo Marçal. Alex, qual que é a chance de 1 a 10 de eu ver a cor desse dinheiro na minha vida? A mesma que o Guga teve na aposta das eleições. A mesma, né? O Guga apostou com o Pablo Marçal o quê? Qual que era a aposta mesmo? Se eu não me engano, eram uns 10 mil reais. 10 mil assim, reais, isso. Aí, ou mais, não lembro muito bem. Isso. E ele Que não pagou. Que o Marçal ia o quê? Chegar no segundo turno? O que era? Ganhar a eleição? O que era? Isso, acho que sim. Se isso. era eleito ou não. Aí, imagina, e tá gravado, né? O Guga Noblar, 60 mil. 60 mil que o Marçal ia ganhar e não conseguiu. Isso. Guga Noblar gravou, tá gravado. O Marçal apostando com o Noblar que ia ganhar a eleição e se não ganhasse ia pagar 60 mil reais pro Guga Noblar. Pagou? Não pagou. Vai pagar? Não vai pagar. O negócio do meu carro pagou? Não pagou. Vai pagar? Não vai pagar. Atenção, Santos, que tá patrocinando camisa do Neymar com a Love Seguros. Eu vou profetizar, Alex. O Santos não vai receber esse dinheiro. Amém. Tá profetizado.
Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Demore, Ah. a gente tem um vídeo passado. Quer que passe aqui na tela? Passa o vídeo do rapaz aí, vamos lá. Tá já. Então eu posso ir embora. Amigo, já tá liberado, já deve você ter ido. Não, tá. Se você quiser ser humilde e ficar todos os dias nos cultos, você tá. Não, eu só não tô me sentindo bem de participar hoje. Deixa eu falar com você, se você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra estar dentro da empresa. Não, tudo bem, não vou debater Ok? isso, não. Aí ele mandou eu ir embora, eu demitido, porque eu não quero participar do culto. Muito bem, muito bem. Se você quiser ser humilde e ficar no culto, imagina se a pessoa responde assim, mas presidente, eu sou humilde, o problema é que eu sou do Satanás. Eu não quero ficar do culto, porque eu sou do capeta, eu sou do Satanás, entendeu, cara? Eu não quero, eu não gosto de vocês, eu não vou rezar, não quero, não gosto. É inacreditável. Imagina se fosse qualquer outra religião, né? Porque essa é a mais aceita, né? O cristianismo e as suas vertentes é a mais aceita. Mas se fosse outra religião, cara, imagina. Imagina você chegar na empresa Love Seguros, Alex, na sexta-feira, tá todo mundo de branco e tem um pai de santo sentado numa mesa. E eu acho que não ia ter a mesma relevância, não. Não ia Porque ter, né? Não. Pois Imagine como seria. Ia ser diferente, né? Não vou nem falar aqui, vocês já entenderam, né? Ai, ai. Muito bem. Eu acho que o funcionário poderia ter participado do culto evangélico e sugerido ao RH da empresa que chamasse a igreja satanista do Rio Grande do Sul, né, devidamente constituída, para fazer um culto lá também, no sábado, fazer um Black Sabbath. Hã? Pegou a referência, Alex? Não. Não pegou. Ai, que desgraça, cara. Infelizmente, foi mal. Tá bom. Cidade de Hugo Mota concentra patrocínio de estatal sob influência do seu partido. A Infraero, estatal subordinada a um ministério controlado pelos republicanos, gastou R$420 mil em patrocínios na cidade de Patos, na Paraíba, reduto eleitoral do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, um dos principais quadros do partido. Os contratos para as festividades de São João e para projetos de incentivo de badminton e futsal na cidade de pouco mais de 100 mil habitantes representam mais de 1/4 de todos os patrocínios da estatal firmados no país durante a gestão Lula, apesar de a Infraero não administrar nenhum aeroporto na Paraíba. A Infraero teve um déficit de 540 milhões em 2024, é vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos, comandado desde setembro de 2023 pelo deputado federal Silvio Costa Filho, do mesmo partido do Hugo Mota. Todos os contratos de patrocínio para Patos foram firmados após a entrada de Costa Filho, nenhum deles passou por seleção pública. Vamos separar só as coisas, que isso aqui é importante, tá? Primeira coisa, é um escândalo que R$500 mil vá para patrocínios de eventos esportivos e culturais na cidade do agora presidente da Câmara, Hugo Mota, em uma cidade e em um estado em que a empresa sequer tem aeroportos. Seria menos pior, por exemplo, se a Infraero administrasse um aeroporto em Patos. Tudo bem. Entende-se, é uma empresa, está no mercado, precisa participar de concorrência, faria algum sentido. Nesse caso não faz nenhum sentido. Na outra ponta, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, isso é uma coisa que pouca gente sabe e eu entrei em contato muito com o que acontece na Infraero hoje por conta daquele problema que teve no aeroporto de Porto Alegre por conta das enchentes, lembra dessa história? Alagou o aeroporto em Porto Alegre, é concedido a uma empresa alemã chamada Fraport, que aliás é uma empresa de economia mista, comandada pelo estado de Hesse, na Alemanha, portanto de controle estatal. A Fraport queria que o estado pagasse integralmente os prejuízos que ela teve lá. Nós compramos essa briga pública aqui e de barato economizamos aí algumas centenas de milhões de reais. Só com o trabalho que a gente fez aqui no ICL. Não tô de brincadeira, né? Quem acompanhou essa história aqui no Desperta sabe, né? Então, eu fiquei por dentro muito do que acontece na Infraero. A Infraero já foi
a maior, ou se não a segunda maior administradora de aeroportos do mundo, tá? A Infraero construiu, salvo raríssimas exceções, todos os aeroportos do Brasil. Todos. Congonhas, Salgado Filho, Guarulhos, Galeão, todos, tá? Construiu. Construiu e operou. Começaram a desmontar a empresa. Aliás, se eu não me engano, no governo Dilma. Cedendo a administração de aeroportos para iniciativa privada no Brasil. Hoje, vários deles são administrados por empresas privadas ou públicas de outros países, né? Temos chineses, alemães, espanhóis, se não me engano, né? Tá todo mundo aí administrando. Só que a Infraero tem caixa. Tem caixa. O que é que eu sei que está rolando na Infraero? Estão tentando drenar a Infraero para se livrar dela. Tá? Por que, Leandro, fariam isso? Ora, porque a Infraero tem condições de competir no mercado para assumir aeroportos, por exemplo. O Salgado Filho, em Porto Alegre, se a Fraport, aquela empresa alemã, fizesse aquela vagabundagem, que ameaçaram fazer, aliás, de fazer as malinhas irem embora e abandonar o aeroporto, vocês sabem o que ia acontecer? A Infraero ia assumir. Ninguém ia ficar sem voar no Brasil, porque o Brasil tem uma empresa pública, que é uma das melhores do mundo. A Infraero tem universidade para treinar controladores de voo. Né? A Infraero tem capacidade para administrar um aeroporto de ponta a ponta, de construir a administrar, tudo. Tá? Porto Alegre não ia ficar sem voar, porque a Infraero podia assumir o aeroporto em Porto Alegre, por exemplo, do dia para a noite. Podia assumir tranquilamente. Né? Como, aliás, a Infraero vai assumir alguns aeroportos no Rio Grande do Sul, agora principalmente o aeroporto de Canela, que atende a região de Gramado ali. Que a Fraport não queria que acontecesse isso, porque hoje todos os voos que vão para a Serra Gaúcha, que é um dos maiores destinos de turismo do Brasil, voam para Porto Alegre. E de lá as pessoas que se virem. Pega táxi, contrata Uber, pega ônibus para subir a serra para ir até Gramado, que é uma viagem de 2 horas. Que tem um custo a mais. E a cidade de Gramado, do lado ali, em Canela, tem um aeroporto subutilizado. Agora, com as enchentes, finalmente a Infraero vai poder assumir aquele aeroporto e operar voos para as pessoas poderem sair, por exemplo, de São Paulo, um voo charter da, sei lá o que, dessas empresas de turismo, e descer direto em Canela. Vejam a comodidade do ser humano, né? A empresa alemã, que administra o aeroporto de Porto Alegre, não queria isso. Por quê? Porque vai diminuir o número de passageiros em Porto Alegre. Então, negócios primeiro, tá, gente? As pessoas depois. As pessoas que se virem, que se danem, problema delas. Esse era o jogo que estava sendo jogado ali. Por que é que este ministério quer enfraquecer a Infraero? Aliás, a pergunta é outra. Quem se beneficia do enfraquecimento da Infraero? Quem se beneficia do enfraquecimento da Infraero? Matéria publicada no iclnoticias.com.br também, né? Donald Trump assina decreto que impõe tarifas de 25% para importações de aço e alumínio. O decreto foi assinado, então, finalmente pelo Trump, 25% para todas as importações de aço e alumínio no mundo todo. Foi assinado ontem este decreto. A medida pode atingir em cheio o setor de siderurgia de países como México, Canadá e Brasil e faz parte de uma promessa do Trump de campanha, né? Tem muita dúvida em relação ao que vai acontecer no Brasil, tá? Não é... Hoje tinha uma manchete da Folha aqui, manchetes do fim do mundo, né? Dólar vai cair, Brasil vai derreter, vai abrir uma fenda no chão, o país vai cair dentro, o buraco vai fechar. Essa matéria da Folha era essa hoje. Aí, engraçado que logo abaixo tinha avaliação de especialistas do setor de aço, mostrando que pode ser benéfico para o Brasil. A manchete era contradita pelas pessoas do negócio do aço, né? O Brasil exporta muito aço e alumínio. E metade da nossa exportação, como a gente trouxe ontem aqui, vai para os Estados Unidos. Mas as empresas são diferentes, né? Aqui no Brasil opera a ArcelorMittal, se não me engano é indiana, né? Uzi Minas, CSN, Gerdau. São essas as 4 mais importantes. Deve ter alguma outra que eu esqueci. Dessas, a Gerdau, já há muitos anos,
tem indústria nos Estados Unidos. Então, talvez não seja muito afetada. As outras, a ver como fica. A grande questão é o seguinte, como as tarifas são para o mundo todo, né, não é dito que a indústria dos Estados Unidos vai deixar de comprar do Brasil para comprar de outro lugar, porque não muda nada. Vai todo mundo ser tarifado. Ontem eu passei o dia tentando entender essa história e falando com pessoas e tal. Eu não consegui encontrar nenhuma pessoa que consiga me explicar se isso faz sentido para os Estados Unidos. Né? Porque vai aumentar o custo de muita coisa nos Estados Unidos. Aço e alumínio, gente, tá no chaveiro do seu carro, né? No seu carro, eletrodoméstico. Assim, começa a olhar para o lado, né? Tá eventualmente na sua televisão, tem computadores que são de alumínio, por exemplo, né? Na sua mesinha de escritório, na sua cadeira, assim, é usado em muita coisa. Então, a ver se esse negócio vai parar em pé por muito tempo. Vamos lembrar que na primeira administração do Trump, ele também impôs essas tarifas e voltou atrás, rapidamente. Dessa vez, deve ter alguma coisa que a gente não está vendo. Só pode ser, né? Porque eu não consegui encontrar ninguém ontem que me explicasse, né, de fato. Big Techs norte-americanas estão na mira de Lula se Trump taxar mesmo o aço. Com a notícia de que o presidente Trump deve taxar o aço e o alumínio, o governo Lula foi noticiado ontem pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, pode revidar taxando as empresas norte-americanas que operam no Brasil, são elas Google, Meta e outras, né? E aí pode chegar em serviços como Netflix, né? Amazon, etc. Aqui fala Spotify, mas o Spotify não é estadunidense não, galera. Eu acho que é sueco o Spotify. Ô Alex, dá uma checada pra gente aí, eu acho. Pra já. Eu acho que o Spotify a sede do Spotify é na Suécia. Eu acho que não é nos Estados Unidos, não. Ontem, essa notícia circulou rapidamente, publicada pela Mônica Bergamo, que é uma das principais jornalistas do Brasil, né, claro, todo mundo conhece. Mas, ato contínuo, o ministro Haddad publicou nas redes sociais e deu uma declaração filmada dizendo que isso não procede, tá? Então temos essa notícia, o governo rapidamente reagiu com medo de que isso aqui virasse uma bomba relógio no estilo taxa da Netflix, né? Já teve a taxa das brusinhas, já teve a taxa do Pix, então assim que saiu essa notícia, o Haddad prontamente reagiu e falou, não tem nada disso, essa conversa não existe. O Haddad falou, a gente vai esperar para ver. Né? Vamos jogar parado, vamos esperar, aí o cara vai assinar um decreto, aí quando começar a gente vê o que faz. Nem tá dito que fazer taxa em cima de Big Tech seja a coisa mais lógica do mundo, né? Na verdade, do meu ponto de vista, não tem lógica nenhuma você taxar empresas de um outro setor. Não que eu não acho que você tem que cobrar imposto de Amazon, pelo amor de Deus, né? Mas não parece fazer sentido e pode desencadear uma crise da taxa da Netflix. Quando vê, tem vídeo do Nicolas por aí. Entendeu? Então o Haddad prontamente foi a público e falou, não procede, tá? Só pra gente deixar registrado isso aqui. Tem vídeo do ministro falando sobre isso também. Spotify não é americano não, né? Estocolmo, Suécia. Estocolmo, Suécia. Capital da Suécia. Isso aí, eu já estive em Estocolmo, lembro de ter passado na frente, aliás, da sede do Spotify, em 2019. Plano de Trump de assumir controle de gás é proibido no direito internacional. Para quem quiser entender essa obviedade, está publicada lá no serienoticias.com.br também. E vamos para a última notícia do dia aqui. OpenAI rejeita a oferta de Musk para adquirir a startup dona do ChatGPT. Ontem o Musk fez uma oferta não solicitada, como se chama, né? De quase 100 bilhões de dólares para comprar a empresa que é dona do ChatGPT. Informou o Wall Street Journal, mas o seu CEO,
o CEO do ChatGPT, o Sam Altman, que é um desses tech bros aí também, né, desses caras aí, da plutocracia, tá todo mundo em volta do Trump. Os dois estão no mesmo barco, né? Só que como bons bilionários competitivos que acham que são donos do mundo, obviamente em algum momento vão brigar. O Sam Altman publicou na rede social do próprio Musk, né, no Twitter, disse ironicamente, não, obrigado, né, pela oferta de comprar o ChatGPT, mas vamos comprar o Twitter por 9 bilhões de dólares se você quiser. Fez uma ironia, né, porque isso aqui é muito abaixo do preço que o Musk pagou. Dá tempo de mais algumas aqui? Acho que mais uma, Vale Peru já falamos, né, a gente tem que falar do nosso evento, né, Alex, eu tô ligado. Beleza, vamos lá. Bolsonaristas usam fala de Hugo Mota sobre o 8 do 1 para buscar apoio ao PL da anistia. Falamos muito sobre isso no ICL Notícias, primeira edição. O presidente da Câmara falando abertamente que o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi golpe. Foi, aliás, muito além do próprio Arthur Lira, que nunca tinha falado isso, né? E o José Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, defendendo o parlamentarismo no Brasil. Então, preparem-se, a gente está aí numa grande discussão sobre presidencialismo, semipresidencialismo e parlamentarismo, não sei o quê. Essa coisa deve avançar na Câmara, aliás. E o Múcio, de novo, ministro do governo Lula, da Defesa, titubeou em classificar os atos do 8 de janeiro como golpistas e criticou o que ele chama de revanchismo, tá? Defende diferenciar penas pelo 8 do 1 e diz que a anistia cabe ao Congresso. A matéria está publicada na Folha de São Paulo. Isso foi uma entrevista que ele deu ontem no Roda Viva, lá da TV Cultura, né? Então, de novo, jogando água aí no chope de quem quer ver, de fato, o julgamento dessas pessoas, tá bom? O programa está acabando, olha, não esqueçam, daqui a 2 dias, ou seja, na quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, nós teremos mais uma aula magna online, aberta, exclusiva, gratuita aqui no ICL, com o Gessé Souza e o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação do Brasil. O nome da aula, o título chama-se A Vingança dos Humilhados. Entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Tem como mote o livro do Gessé, O Pobre de Direita, que já é um best-seller no Brasil. Pega o gancho daquela história do tio França, aquele rapaz que acabou tirando a própria vida na frente do STF, explodindo uma bomba na própria cabeça, né? Porque o Gessé trata disso no livro. Aliás, o livro é anterior a essa história, né? A tal da síndrome do Coringa. E não por acaso o cara estava lá vestido de Coringa, para quem não lembra, né? Então essa vai ser mais uma super aula na quinta-feira, 8 horas da noite, gratuita. Para fazer inscrição, despertacl.com.br, ou você pode ir aí no QR Code que está aqui, rapaziada. Muito bem, tá bom? Amanhã estaremos de volta, daqui a pouquinho tô lá no ICL Notícias, primeira edição, a gente se vê logo, vou só tomar uma aguinha. Um beijo, tchau. Há uma pergunta que não quer calar. Por que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo, às vezes até literalmente? Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A Vingança dos Humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho, é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.